Então vamos dar início, né, àquele bate-papo, um bate-papo saudável, né, levando assim informação em primeira mão para todos vocês, informações importantíssimas. E já quero convidar você aí a data da audiência pública. Bom, a data da audiência pública será no dia 17 de março, desta quarta-feira a 8, e nós estamos fazendo um grande debate na cidade de Ilhéus. E a sociedade, ela precisa participar, porque essa pauta, ela tem influência na vida de quase todas as pessoas que utilizam o sistema de transporte. Até mesmo para o empresário, que não usa o transporte, mas as funcionárias dele utilizam. Os funcionários dele utilizam. Os meus funcionários também utilizam. Então, é uma pauta que interessa a toda a sociedade ilhéense. E mesmo até porque também, nós estamos falando de Ilhéus 500 anos. E a gente não pode falar de Ilhéus 500 anos com um sistema de transporte arcaico como nós estamos vendo em nossa cidade. Um sistema que vem se arrastando ou vem agonizando há quase 30 anos, e o que a gente observa é um grande jogo de empurra que nós precisamos, no dia 17, dar um basta. Parar como se diz, um serviço que não vem atendendo a sociedade para a implantação de um sistema novo. Não é apenas a empresa colocar 100% da sua frota para circular. É muito mais. A pauta ela é muito maior. Mas eu quero deixar também para ouvir os nossos convidados para a gente aqui estar batendo esse papo. E eu já quero estar arrastando o João aqui para o diálogo, porque a nossa participação é uma participação mais de rua, mais de luta, de buscar, né? A gente pega todo aquele... a gente se embasa na lei, né? Para ir buscar lá, enfrentar aqueles que podem ou não resolver o nosso problema. Então, João, essa audiência pública, viu, Augustão, vereador Augustão, ela é de suma importância, entretanto vai ser de forma virtual. Você, João, você se sente satisfeito assim, sendo de forma virtual? Você acha que você terá assim um poder de fala no momento que estiver tendo essa audiência? Será a mesma coisa você digitando, mandando seu comentário? Terá o mesmo efeito do que você indo lá participar ativamente, pegando o microfone? Acho que, então, é uma excelente pergunta. O momento, infelizmente, não é propício para que tenhamos um encontro pessoal. Óbvio que a audiência pública, o olho no olho, você vê a verdade, as perguntas são mais direcionadas, você vê respostas também bem elaboradas, mas o momento não é o propício para que tenhamos um encontro. Já que temos a possibilidade de fazer uma audiência pública na nossa cidade virtualmente, e que as pessoas convidadas, as instituições, as partes representantes do transporte público, que eles participem e deem sua contribuição, eu acredito que temos sim um saldo positivo. O transporte público necessita desse diálogo, obviamente não é um enfrentamento inicial, há sim um problema, a audiência é a oportunidade que a gente tem de discutir. Por que o transporte público hoje não está entregando 100% da frota como foi determinado? Por que hoje nós temos um transporte público precário e com um transporte público caro? Ou seja, são pontos que a gente pode discutir nessa audiência pública e que, claro, de forma pessoal, se tivéssemos todos nós na Câmara de Vereadores, seria, no meu ponto de vista, muito melhor, mas eu entendo e tenho consciência que o momento não nos oportuniza esse poder, né, de poder falar olho a olho com o eleitor também. Bem, a questão da lei. A dificuldade toda na cidade de Ilhéus é porque a cidade não tem uma lei. As empresas, elas estão fazendo
além de não ter uma lei, ela não tem um órgão que fiscalize. Ou seja, ela tem um órgão que deveria fiscalizá-la. Porém, não fiscaliza porque um outro órgão impede dela fiscalizar. Então, a cidade é um verdadeiro faz de conta. Ele faz de conta que tem uma lei, não tem. Faz de conta que tem um contrato, não tem, porque estão todos vencidos. Nós temos aqui uns 6 a 8 órgãos que deveriam estar De controle e fiscalização. fiscalizando, porém nenhum fiscaliza, porque um fica esperando pelo outro. E o que acontece? Quando a Sutran fiscaliza e prende, o secretário de mobilidade vai lá e manda soltar, porque a Sutran não tem autonomia. Mas como que não tem autonomia? Se ela é uma autarquia, existe uma lei criando a autarquia. O que não existe é a lei criando a secretaria. Mas no caso, existe uma secretaria que é superior Acima da Sutran, Isso. que veio de paraquedas, não existe uma lei regulamentando essa secretaria. Sim. Mas, no entanto, ela tem um poder maior do que a Sutran. Então, o outro tema. A Sutran fiscaliza e ela não prende, ela multa. Ela multa e encaminha para o Ministério Público. O Ministério Público também, por sua vez, tem que encaminhar para o Judiciário. E o Judiciário, por sua vez, que deveria julgar, também não julga. Aí dizem, não, mas quem manda no sistema de transporte é o poder público. Perfeito? E quem é? É o gestor. Mas o gestor, ele não fala uma vírgula sobre transporte. Então, nessa audiência pública, será convidado todas as autoridades, porque lá nós vamos precisar fazer esse debate. E lá nesse debate, nós vamos precisar sair de lá com esse problema sanado. Porque também tem uma Câmara de Vereadores que também está interessada nesta pauta. E aí nós acreditamos que tem a sociedade, agora tem os ativistas, tem a imprensa. Então nós estamos fazendo uma ampla mobilização para a gente trazer o debate e quem são os culpados? Quem são as pessoas que realmente mandam? Então você agora vai poder mudar, porque nós vamos sair daqui com um acordo firmado para a gente não estar todos os dias aqui discutindo sistema de transporte e as empresas continuando fazendo tudo que ela acha que é importante para ela e não para a sociedade. É isso. Então, só pegando um gancho do que o senhor acabou de falar, há necessidade também do convite, tanto do senhor vereador como dos demais vereadores da nossa cidade, para que a sociedade também participe da pauta. É de interesse da sociedade. Eu acredito que essa mobilização de trazer as instituições, Sutran, Conselho Municipal de Transporte, que até hoje nunca falou uma vírgula sobre transporte público, como é que pode? O Conselho Municipal de Transporte não fala sobre transporte. Uma nota, um vídeo, nada sobre transporte público. E, além do mais, é essa participação que faz com que contratos sejam respeitados também, como o senhor acabou de dizer. Tem uma pergunta de um internauta, senhores, o vereador Augustão. O internauta quer saber, dentro mais ou menos do que João França falou, o porquê só parte da Câmara, em especial o vereador Augustão e mais alguns vereadores, estão se mobilizando para resolver o problema e a comunidade não vê uma palavra do prefeito e nem dos gestores da questão que responde na prefeitura. Bem, eu acredito que neste debate do dia 17, essas autoridades se farão presentes. E lá elas vão precisar se pronunciar, porque nós não estamos fazendo uma reunião por reunião. Não é uma sessão por sessão. Nós vamos estar fazendo o dia D de decisão de primeiro cumprimento do decreto do município.
da empresa colocar a sua frota 100% para circular. Ponto. O segundo problema, nós vamos ter que fazer uma legislação. Porque se não tem legislação, vamos criar uma. Porque lá é a casa das leis. Lá é a casa da legislação. Então, se não tem, nós vamos criar. Contrato está vencido, o poder público vai estar presente para falar sobre o porquê que o contrato ele está vencido e porquê que ele não está renovado. Então, se não tem contrato, não tem por que a empresa cumprir o quê? Eu vou cumprir o quê se não tem contrato? Se não tem uma lei, eu vou cumprir o quê se não tem uma lei? Então, nós vamos estar ajustando tudo isso, um contrato, junto com uma lei, e vamos ver também, tem um TAC, tá certo? Foi feito um TAC junto com o Ministério Público e as empresas e o poder público, só que desapareceu o TAC. Augusto, Ninguém tem acesso a esse documento e vamos continuar durante essa semana na tentativa de encontrar o TAC para debatê-lo também na audiência. ó, tem um internauta aqui que é que nem eu, ele disse que é meio burro, eu também sou meio burro, e a gente não sabe o que significa TAC. E aí eu gostaria que o vereador Augustão Ele falasse. é um termo, tá certo? Ele é um termo de ajuste, tá? De conduta, tá? Ele é um termo de ajuste de conduta, porque se você não tem nada que norteie a empresa nem o município, se você não tem um contrato, se você não tem uma lei, então faz um TAC que ele é um termo, dizendo o papel de cada um até que você traga a renovação do contrato, tá certo? Porém, esse TAC desapareceu. Se você quiser arrumar uma confusão, fala com alguém sobre esse TAC, para você ver. O que acontece? O cara, ele não quer nem saber que existe esse termo de ajuste de conduta, onde as empresas estão obrigadas a cumprir o papel dela de forma de acordo com o município. Então, se tem um decreto, a empresa ela não está acima do decreto. E ninguém está acima do decreto. Então, a obrigação é cumprir. E tudo que nós queremos é o cumprimento, tá certo? Se não tem uma lei, mas tem um decreto, então tem que ser cumprido. Pegando o gancho do que o senhor falou aí, é interessante essas indagações que o vereador está fazendo, porque se pudermos comparar com cidades vizinhas, a cidade de Itabuna, o prefeito de Itabuna conseguiu colocar mais uma empresa de ônibus no seu plantel em 45 dias. Como ele conseguiu essa fórmula mágica? Será que há necessidade de irmos até o prefeito de Itabuna descobrir qual foi a mágica que ele conseguiu para colocar uma terceira empresa de ônibus? Porque há essa necessidade de se fazer um contrato novo. Se não fizer um contrato novo, o TAC é uma oportunidade da gente fazer, ó, chegou o limite o limite do tolerável, né? E agora a gente vai poder, pelo menos, ajustar nos próximos 6 meses como vai nortear o transporte público da nossa cidade. Até deixarmos o contrato juridicamente dentro dos parâmetros necessários para que se tenha uma licitação ou renovação pela empresa que está aí. A forma que está, que não pode acontecer. Porque se você é um empresário agora e está nos assistindo, você tem que estar com o seu alvará de funcionamento em dias. Se você é uma pessoa física que tem seu imóvel, você tem que ter o seu IPTU em dias. E por que o contrato das empresas de ônibus pode estar vencido há vários dias, vários meses, e ninguém toma uma decisão? Nem tanto a parte executiva, nem tanto a parte legislativa, nem tanto a parte judiciária. Tem uma pergunta aí do nosso amigo Rodrigo, que está nos acompanhando e mandando abraço. Rodrigo diz: por que a Via Metro não pagou os tempos trabalhistas da primeira turma demitida no início da pandemia do ano passado? Um ano sem receber os direitos trabalhistas. É importante também saber o posicionamento do pessoal do Sindirod. Aí o vereador pode ir. Bom, eu não posso falar em nome do sindicato, tá? Eu gostaria que alguém do sindicato entrasse também na live, alguém da diretoria, ou alguém que tenha um conhecimento da situação, traz o debate também, porque será também importante ser debatido
no dia 17. Porque se faz parte do sistema, essa questão do motocobra, tá? Essa questão do motocobra. Nós somos totalmente contra essa questão do motocobra. A obrigação é ter um sistema de transporte e um funcionário auxiliando ao motorista. Porque se nós estamos falando de inovação, estamos falando de sistema inteligente, observe. Sistema inteligente para quem? Quem é o inteligente? O inteligente aí é dono da empresa porque ele está eliminando um funcionário e está utilizando um para fazer o trabalho dos dois. E ganhando o salário de um. E o funcionário ainda é obrigado a fazer o papel dos dois. Caso ele recuse, ele automaticamente é demitido. Então, se nós estamos falando também de qualidade de vida, imagine você, o motorista, em um trânsito caótico, como está ainda o de Ilhéus, o cara tendo que passar troco, tendo que ajudar o cadeirante, tendo que ajudar o idoso, tá certo? A passar na catraca. Então, tipo assim, do que é que nós estamos falando? Estamos falando de um sistema? Ou nós estamos falando de uma brincadeira que as empresas estão tentando fazer com a população e com seus funcionários? Então o debate ele é muito amplo. Ele vai envolver funcionários, vai envolver usuários e ainda mais o envolvimento do poder público, porque é o poder público que é o responsável por tudo isso que está acontecendo na cidade de Ilhéus. Eu quero só pegar aqui um tema em relação ao comitê de crise. O comitê de crise, ele foi instalado justamente pelo nome dele, comitê de crise. Se tivesse alguém desrespeitando o decreto, o que é que o comitê de crise faria? Acionar a polícia, botar força policial e fazer cumprir. E por que o comitê de crise não obriga as empresas também a cumprir o decreto? Aí vem o conselho. Por que também o conselho não obriga as empresas a cumprir o decreto? A Sutran. Por que a Sutran não faz isso? Existe também a Secretaria de Mobilidade. Também existe o Procurador-Geral, que ele é o responsável pela questão dos contratos das empresas. Tem a própria prefeitura. E o principal de tudo isso é o gestor público. Porque se você tem uma cidade onde você tem um gestor que ele tem autoridade, é o que você está dizendo há pouco em relação a Itabuna, Itabuna tem um gestor que tem autoridade. Itabuna tem um gestor que tem vontade política. Itabuna chegou um gestor que ouve a necessidade do povo, que ouve a língua do povo. Agora, se você tem na cidade de Ilhéus um gestor que ele faz de conta que não está entendendo nada, ele faz de conta que não está ouvindo nada, e vai passando. São 50 meses que esse gestor ele está na cadeira. E em 50 meses, era para, no mínimo, o gestor já ter tomado uma decisão, ou ter tomado uma posição. Porque se é uma cidade que tem um gestor que se respeite, essa empresa não estaria mais em Ilhéus fazendo o que ela está fazendo. Se a cidade tivesse um gestor que se respeitasse, tá certo? Ele não deixasse a empresa estar acima deles, porque hoje a empresa está acima de tudo e de todos. Agora, se não tem gestão, é igual casa de mãe Joana. Verdade. Se não tem quem mande, quem chega é quem manda. Então, esse debate vai ser para colocar os pingos nos is. E nós, mais uma vez, estamos convidando a sociedade a participar. Porque não esperem que apenas o João, o Alisson, o Augustão, o Jefferson, a Liz, alguns vereadores, irá resolver o problema sozinho. Não vai.
Então, é a sociedade juntas. De hoje até o dia 17, a palavra é uma só: mobilização social. E a gente começar, gráficos, tira foto e manda para a nossa página. Porque aqueles que têm problema auditivo, nós vamos estar mostrando a eles. Os que têm problema também de visão, vai também estar mostrando para eles. E aqueles que faz de conta que defende o trabalhador ou que defende o usuário, no dia 17 vocês vão poder olhar no olho de cada um e ver quem realmente tem compromisso com você. A não ser que você também faça de conta que não está vendo quem tem compromisso com você ou não está. Ok? Tem uma pergunta do internauta, quer saber como os moradores dos distritos serão enquadrados, segundo a internauta, na conversa de vocês lá na Câmara. Luciana, um abraço para a Luciana que está nos acompanhando. Luciana, essa pergunta sua, eu diria o seguinte: embora não seja o tema de pauta, mas a gente deseja que no futuro vocês também tenham internet. A zona rural tem internet. Para a gente poder estar conectando vocês aos grandes debates. Mas enquanto ainda você da zona rural não tem internet, verifica quem tem um telefone ou você mesmo, tira a foto, tá certo, Jefferson? Faz vídeo e encaminha para o gabinete do vereador Augustão. Ou também para o Alisson, para o João, e ou para o Jefferson ou a Liz, e vai mandando esse material para a gente estar mandando para as autoridades, para eles começarem a perceber o que é que está passando na sociedade. E foi bom a participação dela, porque a necessidade da volta de 100% dos ônibus influencia diretamente as pessoas da zona rural. As pessoas que querem escoar o pouco que produzem, que podem escoar pelos ônibus, sentem a necessidade dos ônibus estarem trabalhando de forma completa. Há necessidade dessas pessoas também seguirem suas vidas normais, como virem ao centro da cidade para resolver algum tipo de coisa, virem aos colégios para poder fazer algum tipo de atividade, ou até mesmo para poder curtir um lazer, mesmo nesse momento de pandemia. Então, é bom a participação de você que é da zona rural, porque o transporte público também tem que chegar às pessoas mais distantes, sejam elas onde estiverem, porque também fazem parte do município de Ilhéus. Ô Augustão, não é da pauta, mas a gente tem que namorar os internautas das roças que estão nos Com mandando. certeza. E disseram o seguinte: e as estradas? Não é a pauta, mas é bom relatar. Não, o Wellington mandou um abraço. É pauta sim porque quando a gente fala do sistema, é isso que eu vou puxar aqui agora. Quando você fala do sistema, você não está falando apenas do ônibus, tá certo? Eu quero também falar do número de carros. Mesmo que a empresa coloque 100% da sua frota, vai a pergunta: esse 100% da frota, ele atende a cidade de Ilhéus? Não. Mesmo colocando 100%, ele não atende a sociedade ilhéense. A cidade cresceu. A cidade mudou. Diversas linhas foram criadas e não são atendidas. Se os senhores quiserem saber do que eu estou falando, veja quanto tempo o senhor ou a senhora gasta quando a senhora sai da sua casa até a senhora chegar no seu destino final. Quanto tempo a senhora passa no ponto esperando um carro? Quanto tempo a senhora passa viajando dentro do carro? Lotado, tá certo? Lotado. Para chegar no seu destino final. No mínimo 1h30 dentro de um carro, no mínimo meia hora no ponto. Se você fizer aqui 1h30 do trajeto, são 3 horas que você perde. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa que é da zona rural, Jefferson, e você também internauta. Uma coisa que até passa despercebido junto com a sociedade. Que hora começa a funcionar a prefeitura? Que
hora começa a funcionar os órgãos públicos? Só que o morador da zona rural tem que vir correndo no ônibus, porque o último carro dele é meio-dia. O último carro dele é meio-dia. Rodrigo tá dizendo que aos domingos não tem ônibus pro Rio do Engenho, viu? E Paulo Henrique mandou um abraço, seu colega e é taxista. Tá certinho, o outro para ele também. Então, o ônibus encerra meio-dia. E só ao meio-dia começa a abrir o fórum, começa a abrir a prefeitura, como é que ele resolve algum problema? Se é meio-dia que ele tem que ir embora, e é meio-dia que abre o setor público. Aí vem a outra coisa também, as estradas. Como é que você também vai exigir que tenha ônibus novos em umas estradas como essa? Então, é um conjunto de coisas que precisa ser discutida. É a necessidade de um plano de mobilidade. Mobilidade geral. Correto. E é bom deixar claro que há necessidade de fazer um plano a curto, a médio e a longo prazo. E a longo prazo. Porque, haja vista, nossa cidade cresce, né? A cidade cresce e o plano tem que seguir o crescimento da cidade. Né? Não adianta a gente ter um transporte mínimo para poder escoar pessoas, né? de distritos de longe, exemplo Japu, exemplo Banco Central, né? Que são distritos muito longe, e às vezes esses distritos têm 1, 2 ou 3 ônibus somente por dia. Bom, e o debate maior em tudo isso é a integração, tá? O sistema integrado de transporte. O que é que nós chamamos de sistema integrado? Não estamos falando aqui de estação de transbordo, não é isso. Mesmo até porque isso está ultrapassado. Estamos falando de integração. E o que é integração? Imagina um cara que vem da ponta do ramo e ele quer ir lá para o atacadão, ou ele quer ir para o açaí. O que é que ele tem que fazer? O cara vem, salta no centro, ele vai pegar um outro carro e vai para o atacadão ou para o açaí. Isso. Ou vai para a universidade, tá certo? Ou ele vai para a universidade, ou ele vai para o Senai. Com esse sistema de transporte que nós temos hoje, como é que o cara vai? Pensa no cara da Lagoa Encantada, como é que ele vai para o Senai? Como é que ele vai para o atacadão? Como é que ele vai para o açaí? Ele não vai para lugar nenhum. Pensa aí o cara que está no distrito aí de Banco Central. Alguém já viu? Internauta, tem um desafio para você, para a senhora Dona Maria e para o senhor seu João. Aonde é que compra uma passagem para ir para Inema? Me fala. Onde é que compra? Onde é que pega um carro para ir para Inema? Alguém sabe? Inema é Ilhéus. Nós não estamos falando de uma outra cidade. Banco Central. Para Pimenteira. Onde é que você compra passagem? E quanto é que você paga? Então, peraí, tá? Tem alguma coisa? Porque se eu estou em Ilhéus, e Ilhéus ela tem um sistema de transporte que custa uma tarifa única, e eu moro em Inema, eu moro em Ilhéus, sim, ou não? Sim. E como é que eu vou para Inema? Como é que eu vou para casa? Como é que eu venho para a cidade? Como é que eu venho para o centro? Como é que eu resolvo meus problemas? Então aí, vem a questão da necessidade de um gestor com a cabeça pensante. Com certeza. Tem que ter um gestor que tem inteligência, tá certo? Inteligência suficiente para dirigir uma cidade. Não é um gestor achando que ele está dirigindo uma cidade do tamanho de Una, com todo respeito a Una. Mas Ilhéus não é do tamanho de Una. Ilhéus nós temos as 4 zonas. Nós temos a zona rural, né? A zona sul, a zona norte, a zona oeste, a zona central. Eu até costumo dizer que o gestor pensa que a cidade só tem um lado. A cidade é manca. A cidade só funciona para o sul. E o norte? Não tem transporte, não tem morador, Augustão, não tem serviço. uma pergunta do internauta. Ele quer saber o que significa esse negócio que vocês estão falando aí, chamado audiência pública. Um abraço, Gilberto. Audiência pública. Audiência pública é um momento onde você faz uma audiência, porque não pode fazer uma audiência Augustão junto com uma empresa. Ou Augustão junto com o prefeito.
O Augustão, junto com uma autoridade, a audiência é pública porque a gente quer a participação do público. A gente quer a participação do todo. Quer a participação da sociedade. Então, por isso que ela é pública. Para aí você, então, perceber quem é que está falando a verdade. Porque é muito fácil fazer uma reunião, apenas 2 ou 3 pessoas, e você sai de lá, o cara diz, não, ele disse isso, isso, isso. Mas o outro vem e diz, não, ele não falou isso não. Isso. E eu entendo também que a audiência é o momento também de você sabatinar aqueles que estão desagradando dentro desse sistema. Com certeza. É o momento de você perguntar e ter resposta plausível para aquilo que a gente está querendo que seja respondido. E o melhor de tudo, que no final dessa audiência pública, em que todas as partes sejam ouvidas e que todas as partes estejam satisfeitas do que foi acordado, ter algo escrito e que todos eles, acho que no momento da live ou da audiência, como vai ser online, não vai ter como assinar, né? Mas que eles se comprometam diante do que foi exposto naquela audiência, como se fosse uma ata. Não, do será, que- eu quero aqui um ajudar você. relatório, isso, uma ata. Será gerada uma ata no Isso. final da reunião, onde vai sair dali Os cada compromissos que você- cada um deve fazer para que o transporte público volte a ser aquilo que a sociedade espera, pelo valor que é pago. E é por isso que é uma audiência pública, porque o documento sairá na presença do público. Não será feito um documento igual o TAC que vai desaparecer. Então o documento ele é público porque será feito pela Câmara, com todos os pontos e todos os compromissos assumidos por cada parte ali. Quem vai fazer o que a partir de hoje? Então vai estar na ata, constando, e a sociedade será a grande fiscalizadora. Porque não pode O continuar. Cineia quer saber quem vai estar nessa audiência pública. Bom, Um abraço, Lucinéia. nós convidamos diversas autoridades, nós convidamos aí os empresários que tenham poder de decisão, porque eu não posso chamar um representante da empresa quando ele chega lá e dizer que ele não tem poder de assinar o contrato, ou de discutir sobre o contrato, ou que ele não tem conhecimento do contrato, ou que ele não tem conhecimento do TAC. Então, precisa estar presente alguém da empresa com poder de decisão. Também foi convidado representante do comitê de crise, porque a partir daquele momento ninguém mais irá descumprir decreto, e principalmente as empresas. Também será convidado representante do sindicato da categoria, porque quem fala sobre a categoria é o seu representante, não sou eu. Então, por isso que, mais uma vez, eu estou chamando e convidando um representante, um diretor, alguém que represente, para ou entra na live ou participa também da audiência pública. Também será convidado o Conselho de Transporte e Trânsito da cidade de Ilhéus. E aí se pergunta, tem esse conselho? Quem são esses membros? O mandato já venceu. O mandato já venceu. Então está tudo vencido na cidade. É isso? Tudo vencido. Tem uma pergunta aqui Pois não. que o Rodrigo está pedindo para falar sobre motocobra. Fale um pouquinho sobre motocobra, em especial o França aí. João França aí. Pronto, eu até pronto. pedi pra- Só para o vereador concluir, outro órgão que deve ter, acho que deve ter convidado é a TRANSP, a Associação das Empresas. Aham. É bom chamar as empresas e a TRANSP, porque há um contrato também da TRANSP com o município, né? Feito desde o tempo do governo James Ribeiro. Sobre o motocobra, rodoviários de Ilhéus que estão me assistindo, aqueles que eu pedi que participassem da live, o vereador Augustão é a nossa luz no fim do túnel. Nós prometemos no dia da reunião que nós tivemos lá na frente da Câmara de Vereadores que nós iríamos fazer um bolinho para poder comemorar um ano de aprovação da lei. No dia 6 de março de 2020 foi aprovada a lei, com 2 anos de atraso, mas foi aprovada, que ela é de 2017. Foi aprovada a lei que obrigava as empresas de ônibus
a ter um funcionário a mais em todos os ônibus da nossa cidade. Mas o que se viu? Pós-pandemia tivemos esse pequeno azar, que após ser aprovado a lei, tivemos a pandemia, os ônibus foram recolhidos. Eles aproveitaram para fazer o quê? Demissão em massa. Em um dia, havia a meta de uma canetada de mais de 100 pais e mães de família. Vou te dizer uma coisa, você hoje que é o dia da mãe, você que é a mulher que está nos assistindo, eu tenho histórias de mulheres cobradoras com 16, 18 anos de empresa. Essa mulher faltava 5 anos para se aposentar, Gustavo. Se ela estiver me assistindo, um abraço, minha amiga. Não sei se você quer que eu fale seu nome, então vamos ter o anonimato. Essa mulher falta 5 anos para se aposentar. A catraca, um dia de trabalho, bateu no joelho dela, ela anda de moleta. Essa mulher volta ao mercado de trabalho? Se fosse para demitir, faça a demissão correta. Faça um entendimento que essa pessoa não volta mais para o mercado de trabalho, porque ela se acidentou dentro da própria empresa. Ou seja, a pauta do Motocobra é, além da volta dos profissionais a seus postos de trabalho, que já foram demitidos, alguns deles têm problemas com a justiça, haja vista, um deles até perguntou para você. E é isso. A pauta do Motocobra é uma pauta necessária para a nossa cidade, porque ninguém ganha. O profissional cobrador, ou ele é demitido, ou se ele tiver a carteira AB, ele tem que fazer a E, né, a D, para poder dirigir o ônibus, né? Aí ele vai ganhar acrescentar uma coisinha de nada no salário, R$200, né? A sociedade não ganha, haja vista. Você falou de tempo de deslocamento, foi ou não foi? Isso. Quando eu moro no Vilela a minha vida toda, eu tenho 28 anos, tenho 28 anos de Vilela, abraço pro meu povo do Vilela. Eu gastava, mais ou menos, gasto ainda, 40 a 50 minutos naquele horário de 9 horas para vir até o centro. Com o cobrador. E sem o cobrador? Quanto tempo esse ônibus vai chegar no centro? Quem está pegando o ônibus hoje está sofrendo. O ônibus passa no mínimo 5 minutos em cada ponto. Se tiver 10 pontos no trajeto Vilela Centro, são 50 minutos. De ponto de ônibus. Você está falando de Vilela. Não, Imagine o cara que de Sapucaí. Você entendeu, Augustão? O porquê, acho que tem gente que na minha rede social fala, rapaz, João é chato. João Motocobra. Porque João mas, gente, é uma pauta necessária. Não é maior, nem melhor, nem menor que outra pauta. Mas é uma pauta que a sociedade abraçou na nossa campanha em abril. Iniciou em abril e acabou em março de 2020. E agora volta às ruas novamente. Porque, vem cá, aprovamos a lei, sim. E quem vai cumprir? Qual vereador do mandato passado fez valer o seu poder de vereador e fez com que, óbvio que o vereador sozinho também não vai chegar lá e lacrar a empresa. Mas, direcionamentos, me desculpe, Ministério Público, tem que aparecer. Me desculpe, Ministério Público, porque está na hora de aparecer. É uma lei municipal que deve ser cumprida. E a gente está aí no enfrentamento. É um enfrentamento não com briga, mas um enfrentamento da necessidade. A argumentação das empresas de ônibus é que a tecnologia está chegando e que as coisas estão mudando, que há essa revolução em outros municípios. Mas a sociedade ilhéense não quer. Pagamos uma tarifa muito cara. João, Né? temos uma audiência qualificada, as mulheres estão ocupando espaço e parabenizando, né? Nossa. Eu queria que vocês parabenizassem a sua colega, a vereadora Enildo, que está te acompanhando e está dizendo o seguinte, ó, é imprescindível que haja um cumprimento da lei orgânica, reafirmando a posição de vocês aí. Enilda, um abraço. E parabéns. Parabéns também pelo seu dia, tá? E continue acompanhando e nós vamos se juntar. Porque essa pauta, João e meu amigo o Adson, todas as pautas que mexerem com a vida das pessoas, nós vamos estar encampando. Então, após essa questão do sistema de transporte, nós vamos estar também abraçando essa causa do Motocobra. Porque quando você fala em tecnologia, tá certo?
a tecnologia, ela não veio para prejudicar as pessoas. Você não pode, em nome da tecnologia, estar fazendo emissão em massa. Porque você está inovando o quê? Ah, estou colocando tecnologia onde? Tem ônibus novos aí? Tem ônibus automatizados? Estão funcionando os elevadores dos deficientes? Pelo contrário. Tecnologia não é isso não, empresário. Então tem que repensar melhor o que é que o senhor está chamando de tecnologia. Renato Tá quer certo? saber cadê o terminal de transbordo. Um abraço, Renato. Tá certo? Então, cadê o Wi-Fi dos ônibus? Que até todos os carros iam ter Wi-Fi, internet, todos os carros iam ter ar-condicionado, todos os carros iam ter não sei o que, o sistema inteligente. O sistema inteligente até agora, quem montou foi o empresário. Não tem nada que o usuário utilize de inteligente. Carro quebrado é inteligência? Carro pegando fogo é inteligência? Pode fazer a pergunta. Carro sem placa é inteligência? Carro com documento vencido é inteligência? Meu amigo, Isso é esperteza, rapidinho, viu? Isso porque tem tema que realmente mexe com a gente. Tecnologia é uma coisa, esperteza é outra, isso é malandragem. Isso não é tecnologia, não. Então, se está chamando malandragem de tecnologia, está no caminho errado. Vamos estar discutindo tecnologia quando a gente tiver um terminal, tá certo? Não é transbordo. Um terminal de integração, o cara com um bilhete inteligente, onde ele saia de um carro e ele entre no outro, e esse bilhete tem uma duração de 2 horas, de 1h30, dependendo de quanto for, e que ele pague a mesma passagem. Ele está sendo integrado de norte a sul, ele está integrado com a zona oeste. Aqui tem muitas pessoas que não conhecem uma outra zona. Pensa aí o cara que vai sair lá de Tibina. Vocês conhecem? Para Mariajape. De Tibina para Mariajape, de Tibina para Inema. Como é que ele vai? Então, precisa se discutir as coisas de forma séria. Essa coisa da malandragem, essa coisa do jeitinho, isso o Ilhéus tem que dar um ponto final. E a gente não vai continuar, tá certo? Observando esses desmando que acontece na cidade, conforme mesmo o internauta acabou de dizer. Nós temos uma Câmara hoje que eu acredito que essa Câmara seja diferenciada. E nós vamos ver essa diferença no dia 17. Porque a gente não pode ficar no faz de conta. Porque lá nós estamos para defender a população. Se a gente estiver no local de defender a população e não defender, está no lugar errado. Está fazendo a coisa também. Está fazendo faz de conta. E eu acredito que esta Câmara, ela não vai fazer o faz de conta. Ela vai fazer o papel dela ser cumprido, porque eu acredito nisso e eu estou lá para isso. Se não for isso, no dia 17 nós vamos estar vendo junto com a população. Você acabou de dizer que essa Câmara fará a diferença, né? Eu, como parte da população, nesse momento que estamos vivendo, né? Entrou a nova conjuntura, né? Que formou a Câmara Municipal de Ilhéus, novos vereadores, comemoramos por isso, queria que tivesse a Câmara toda renovada, mas impossível. Mas o que acontece? Nesse momento, eu, como população, não vejo outros vereadores discutir esse assunto, né? Tem as Comissões? ao vivo, não, tem os... A sessão. As sessões, né, que é ao vivo e tal, beleza. Mas eu não vejo essa discussão. Você puxou aqui, eu parabenizo aí pela coragem, né, porque não é fácil dar de teste assim com 2 empresas que têm implantado o monopólio aqui em Ilhéus. Infelizmente tem que dizer isso. Viu que isso aqui é contra a lei orgânica, mas pelo visto está chegando ao fim, né? Você falou do terminal de transbordo aqui, Paulo Sérgio, eu quero agradecer aí pela participação dele, mas você já falou sobre a situação do terminal de transbordo. Márcia Batista, também obrigado pela participação, mas ela fez uma pergunta aqui que também ela
perguntou sobre o que o vereador ia fazer para que os Uber, que está fazendo lotação, e as lotações pagam impostos e tal. Mas só que esse assunto é um assunto que vai ser discutido lá adiante. Né? Olha bem, porque nós vamos estar discutindo todo o sistema. Por isso que eu quero só estar repetindo isso diversas vezes. Porque o sistema de transporte, ele não é apenas os ônibus. O sistema de transporte, ele engloba todo o sistema. Ele pega o táxi, ele pega o Uber, ele pega o mototáxi, a lotação. Agora tem que ter a legislação, tá certo? Tem que ter o cumprimento, cada um tem que ter o seu papel e todo mundo tem que ganhar. Eu vou estar lançando um projeto de lei esta semana, tá certo? Um projeto inovador, que ele vai estar englobando diversas categorias em uma só. Não quer dizer que você vai estar perdendo a sua identidade. Se você é sindicato, você vai continuar como sindicato. Se você é táxi, vai continuar como táxi. Se você é Uber, vai continuar como Uber. O que nós queremos é englobar o sistema como um todo. Eu vou dar aqui um exemplo. Aqui nós temos as locadoras de veículos, tá certo? Nós temos aqui, eu não vou dar nome não, mas pega uma qualquer. A locadora vem de São Paulo, chega aqui, ela descarrega 50 carros, ou 100 carros. Esses carros foram emplacados onde? São Paulo. Em São Paulo. O dinheiro ficou onde? São Paulo. Em São Paulo. O dinheiro que ele vai arrecadar aqui vai ficar onde? Em São Paulo. Nós vamos implantar um sistema onde o carro seja emplacado em Ilhéus. O dinheiro vai ficar em Ilhéus. O usuário vai ser globalizado. Tá certo? E vai ser circulado em Ilhéus o dinheiro. Porque quando você traz uma empresa de ônibus dessa, ela é emplacada onde? Minas Gerais. Quando é emplacada. Quando é emplacado um carro. Que a gente quer ver isso também. A fiscalização, a chamada auditoria dos carros para ver se estão todos regulares. Teve uma pessoa nas redes sociais que viu um ônibus da nossa cidade com a placa dianteira com a numeração e a placa traseira E a com placa outra. traseira, justamente. Aí você pergunta, se fosse o meu carro? Se fosse o meu carro que tivesse com a placa de Salvador na frente e a de São Paulo atrás, o que ia acontecer com o meu carro? E comigo também o condutor. Mas como Ilhéus é a terra do faz de conta, pode tudo para uns ou para alguns. Então, voltando ao sistema de transporte público. Só um minutinho aqui, um internauta Luke Reis está perguntando sobre os pontos de ônibus. É um outro ponto. Quer que você fale que, É um outro ponto. segundo ele, foi 170 mil reais que gastos e até agora... Ele deve estar se referindo ao ponto de ônibus do centro. Aquele que caiu no mesmo dia que foi instalado. Eu fiz 170 mil. uma Acho analogia. que é isso. Eu fiz analogia semana passada, Luke, né, que está acompanhando aí, está perguntando. Eu disse o seguinte: a China, ela fez um hospital com 1.000 leitos em 10 dias. Um hospital com 1.000 leitos em 10 dias. Ilhéus passou 49 meses para construir um ponto de ônibus. Botou de manhã, caiu à noite. A China, um hospital de 1.000 leitos em uma semana. Ilhéus, um ponto de ônibus, 48 meses. Botou à tarde e à noite ele caiu, quase matava ainda um funcionário. Então, estou falando de inteligência. Isso, para minha cabeça, não é inteligência. Isso eu chamo de uma outra coisa. Mas ponto de ônibus também tem a ver com a pauta. Ela faz parte do sistema de transporte. Eu vi uma pergunta certa vez, eu leio muito sobre mobilidade, sobre transporte, sigo algumas páginas nas redes sociais, leio alguns sites também, e me fizeram uma pergunta certa vez que eu achei interessante. De quem é a responsabilidade do ponto de ônibus? Da empresa que ganha por as pessoas estarem embaixo do abrigo, Sim. ou da prefeitura para dar um local de acesso? Bom, É uma pauta interessante. Em algumas cidades, querendo te dar um pouco da resposta, em algumas cidades as prefeituras dividiram pontos de distrito para a prefeitura
pontos do meio urbano para as empresas de ônibus, a manutenção deles, né? Ilhéus foi feito o seguinte. As empresas querendo aumentar o valor da tarifa. Como não tinha um outro argumento, disseram o seguinte: nós vamos construir os pontos de ônibus e vamos colocar, parece que 18 carros novos, então, E um aplicativo. e o aplicativo, e a gente pode aumentar a passagem. Ok. Então deu um prazo para a construção dos abrigos e a implantação dos carros novos com todo o sistema de ar-condicionado e Wi-Fi. Até hoje, nem ponto de ônibus, nem carros novos, nem Wi-Fi. Então, é a malandragem instalada na cidade de Ilhéus. Nós estamos quase já finalizando, mas Isso. Vereador, só para poder melhorar mais ainda o que o senhor falou aí, até se melhorar estraga, né? Então, esse decreto foi o aumento de passagem que nós temos agora em 3,80, que nesse decreto tinham 3 condições básicas para que se houvesse esse aumento do valor da passagem. Quais eram? Um aplicativo que mostrasse para o cidadão ilhéense onde está o ônibus, qual ônibus pegar. Se existe uma pessoa que usou esse aplicativo aqui, fui eu baixei. O nome do aplicativo, olha a malandragem, Augustão, você falou de malandragem. O decreto dizia que era para eles desenvolverem um aplicativo para a nossa cidade, para a gente conseguir ter um maior acesso aos ônibus. Eles pegaram um aplicativo a nível mundial chamado Citamob, isso é uma plataforma, e lá eles alimentam com as informações. Qual empresa alimentou com as informações? Quem foi o funcionário delegado para botar as informações no aplicativo? Ninguém. Entendeu? Outro ponto. A segunda condição para se aumentar era a construção dos pontos de ônibus. E eu provo por foto, tirei foto e guardei no meu drive, que quem reformou os pontos de ônibus do paredão da praça em frente, que eu agora eu esqueci o nome da praça. Misael Tavares. Aquela em frente, o Misael Tavares, foi a Prefeitura Municipal de Ilhéus, não foram as empresas de ônibus. Quem construiu, quem reformou estava lá, estamos em reforma, funcionários com a roupa da Prefeitura. Eu tirei foto. Mas a responsabilidade... Malandragem também. De acordo com o contrato, a responsabilidade... Era das empresas de ônibus. Quem reformava, o senhor falou que a reforma era das empresas de ônibus. Quem reformou foi a Prefeitura Municipal de Ilhéus. porque no contrato, Isso. no TAC, estava assegurado que o valor da tarifa seria majorado devido Essa condição. à condição como essa. E outra coisa, No entanto, eu tenho amigos busólogos, existe essa profissão, busólogo, meus amigos busólogos aí, Roberto, me perdoe se eu esqueci o nome de mais algum aqui agora, meus amigos busólogos me falaram: João, todos os ônibus que foram entregues pelas 2 empresas de ônibus vieram de BH e são usados, não são novos. os documentos já Malandragem. chegaram vencidos, dos ônibus novos, os documentos já estão vencidos. Outra coisa, tem ônibus aqui na cidade com a estrutura de uma coisa e outro ônibus, a carcaça por cima, desses ônibus novos. Ok, pessoal, então eu quero agradecer aqui a presença aqui dos meus convidados, dos meus amigos João e Wallace, tá certo? E também aí o Jefferson Moraes, o Josué, desculpa. Não tem problema, é gente boa também. É o presidente da Câmara, é gente boa. E também a minha amiga Liz, tá certo? Eu quero só, antes de passar aqui, eu quero renovar o convite à sociedade, às mulheres, aos homens e ao povo em geral. Acompanhe a audiência pública do dia 17 e participe. Enviando fotos, enviando ônibus, denunciando como é que está o ônibus aí na sua comunidade. Manda pra gente e a gente vai estar interagindo com vocês, porque é um momento ímpar que eu acredito que nós vamos dar um ponto final nessa questão do abuso no sistema de transporte público em Ilhéus. Jefferson. Você gostou? Você gostou? Você gostou? Você gostou? Você gostou? Eu gostei. Então, meu irmão, se ligue que em breve tem mais novidades. Acompanhe aí a audiência pública, acompanhe aí o chamado do vereador Augusto.
o chamado do nosso amigo França e nosso amigo Alisson, que está aí nas redes sociais mostrando os desmandos do transporte coletivo da nossa cidade. Não adianta só reclamar, tá? Então tem que participar e contribuir. Deixa eu só lembrar aqui que além das autoridades do município, estarão presentes também 2 deputados e um ex-prefeito da cidade de Ilhéus. Então será um debate amplo na cidade de Ilhéus. É o marco do nosso transporte público, né? Então, vamos parar por aqui. Um abraço a todos. Agradeço a todos aí, viu, que compartilharam, que participaram, beleza? Um abraço, galera. Tá.